Shalom, shalom, bom dia. Deus abençoe grandemente seu dia. Em nome de Jesus, estamos aqui. Daniel capítulo 8, e é mais um daqueles capítulos bem apocalípticos, bem assim, falando do futuro, né? Que Daniel tem mais uma visão do carneiro e do bode. Então, é um capítulo que não é muito grande, a gente já vê aqui terminando, mas é um capítulo denso, cheio de coisas para serem reveladas. Então, antes de a gente começar, vamos dar aquele bom dia ao Espírito Santo e pedir ajuda, né? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo de Deus. Bom dia, querido amigo, amado de nossas almas, Santo dos Santos, Rei dos Reis, Príncipe da Paz, Leão da tribo de Judá. Tu és, Senhor, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o dono dos nossos dias. Ajuda-nos, Pai, a entender mais da tua palavra, Senhor, do livro de Daniel, deste capítulo 8. Ajuda-nos, Pai, nos dando revelação do alto, Pai, nos enchendo de sabedoria em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Ainda estou aqui me recuperando, né? E que o Senhor, Ele trata com nós, né? Ele nos ajuda, Ele nos fortalece. Então eu estou aqui crendo no seu poder. Amém? Perdão. Capítulo 8. A visão de Daniel, o carneiro e o bode. No terceiro ano do reinado do rei Beltesazar, eu, Daniel, tive outra visão. A segunda, na minha visão, eu me vi na cidadela de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal de Ulai. Daniel está falando que 2 anos depois daquela primeira visão, ele está em Suzã. Suzã é na Síria. E ele vê ali o canal de Ulai. Suzã é o mesmo local que 100 anos depois, Xerxes, né, a gente vê a história de Esté se acontecendo ali. Então é Suzã, a capital da Síria, tem a história da rainha Esté 100 anos depois, né, dessa visão de Daniel. E também tem a história de Neemias, também ali em Suzã, na Síria. Então a gente já vê que é algo que a gente já conhece um pouquinho, né? Pelo menos o local a gente já conhece historicamente, que a gente já leu Neemias, a gente já leu Esté, e agora a gente está vendo sobre Daniel. Versículo 3. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Bom, a gente já viu, né, Daniel tendo visões de animais. Esse do carneiro mesmo aqui, né, que tinha 2 chifres, um maior e outro menor, fala do povo dos medos e persas. Os persas, né, justamente onde ele estava, eram mais fortes e meio que sobressaiu dos medos. Mas esse carneiro com 2 chifres era muito forte, fazia muita coisa, era justamente perdão, os medos e os persas que conquistaram a Babilônia, né? Antes a potência mundial era a Babilônia. Aí veio esse carneiro, que é o povo dos medos e dos persas. Depois dos medos e da Pérsia, a gente sabe, veio a Grécia. Depois da Grécia, Roma. Vamos seguir aqui. Versículo 5. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra, sem encostar no chão. Nossa, ele era tão rápido, né? E aqui a gente vê o quê? A próxima potência mundial que conquistou os medos e os persas, que é a Grécia, que estava sob o comando de quem? Alexandre o Grande. Esse cara, ele foi extremamente sanguinário. Ele conquistava, ele fazia tantas coisas. Ele morreu cedo, viu? Morreu muito cedo, com 32 anos. Ele morreu de malária. Olha o que a história diz, né? E ele tinha muitos problemas com álcool. Então foi complicação da malária e por causa do seu problema com alcoolismo. E aqui, então, Alexandre o Grande é esse bode que tinha um chifre só, né? Cadê? Um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra, sem encostar no chão. Ele era muito rápido, que praticamente voava, né? Ele era tão rápido que
parecia que nem encostava no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto o lado do canal. E avançou contra ele com grande fúria. Alexandre, a história dele é bem isso, né? Ele conquistou dessa forma. Ele era muito rápido, ele era muito agressivo, ele tinha uma grande fúria. Versículo 7. Eu vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir, e ele, o bode, o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, seu grande chifre foi quebrado. E em seu lugar cresceram 4 chifres enormes na direção dos 4 ventos da terra. O que acontece? Alexandre o Grande ele não tinha herdeiros, então assim, ele foi uma grande potência mundial, ele foi considerado o primeiro rei da Grécia, apesar de que o pai dele já tinha feito grandes conquistas, mas ele foi considerado como o primeiro rei. Ele era forte, grande, cheio de fúria, ele foi extremamente genocida, sanguinário, mas ele não tinha herdeiros, ele morreu muito cedo, com 32 anos. E o que acontece? Os generais dele assumiram a partir daí. Só que foram 4 generais em 4 partes que ficou ali meio que dividido, né? Foi se dividindo durante o longo dos anos. Cadê? Os 4 ventos da terra. Versículo 9. De um deles saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus, e atirou na terra parte dos exércitos das estrelas e as pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Aqui já é como esses 4 generais dele que foram conquistando a terra magnífica também foi ali em Israel. E ele cresceu tanto, né? Tanto, e ele pisoteou, e ele chegou a desafiar o príncipe dos exércitos. Aqui já fala um pouco do quanto que ele foi e o quanto que ele se parece com o anticristo que vai chegar, né? Porque ele vai pisotear muito dos santos, né? Do povo de Deus. E ele vai desafiar o príncipe dos exércitos. Quem é o príncipe? Quem é o nosso príncipe, né? O Jesus Cristo. Então ele é o anticristo. É como se fosse um pouquinho do que vai ser lá na frente pra gente. Pra gente não, eu quero subir antes. Antes vai ter um arrebatamento, eu vou subir e você também, amém? Vamos lá, versículo 11. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe dos exércitos, suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. Ele destruiu Jerusalém, destruiu o templo. Ai, Senhor da graça. E ele também fez durante esse tempo lá que os judeus não cumprissem a lei mosaica. Sabe a lei de Moisés de guardar o sábado, de fazer sacrifícios ali a Deus, tudo aquilo que hoje os judeus não têm. Ele fez justamente isso. Ele não deixava o povo fazer o que precisava fazer, né? Sobre não ser um Estado laico, sobre suprimir a religião, não deixar eles não terem livre-arbítrio, né? Cadê o versículo 12? Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo que fazia, e a verdade foi lançada por terra. A verdade, ele não aceitava a verdade, a Bíblia, a palavra de Deus. Foi lançada por terra, ele simplesmente ignorou, né, essa verdade. Ele tinha êxito no que ele fazia, ele não queria saber sobre a religião, sobre a lei mosaica, sobre nada disso. Ele fazia o que bem entendia, e é um pouco assim do espelho do anticristo mesmo. Tudo bem que eu acho que o anticristo ainda vai ser bem pior. Então ouvi 2 anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder dos chifres e serão pisoteados? E ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhã, então o santuário será reconsagrado. Daniel estava vendo algo terrível, né? Que o povo judeu não teria chance de fazer as coisas que eles faziam. Não teria a lei judaica, teria uma pessoa que estava ali pisoteando, acabando com eles. E aí
Daniel viu 2 anjos. E eu já falei para você que só existem 2 nomes de anjos na Bíblia que a gente conhece, Gabriel e Miguel. Então eu acredito que eram eles, né? De repente, Gabriel, mensageiro, veio ali e perguntou para o outro anjo para facilitar na visão de Daniel. E ali Daniel viu que ele falou 2.300, né? Entre dias e tardes. E existem duas interpretações aqui que eles acham 2.300 dividido por 365 dias, por exemplo, um ano, né? Dariam 6 anos. Mas como tinha sacrifício em Israel de manhã e de tarde, ele acha que é dividido por isso, que dariam 3 anos e alguma coisa. E lembra que eu falei que geralmente para se mudar uma situação, né, como Jesus ele ministrou os 12 durante 3 anos e meio. E geralmente é o tempo que leva para se mudar algo, 3 anos e meio. Então acredita-se nessa segunda hipótese, né, dos 3 anos e meio, que o povo judeu ficou sem isso. E depois veio uma reforma religiosa onde eles puderam voltar a sacrificar e a ter a lei mosaica. E isso foi entre 164 e 163 anos antes de Cristo. Como é bom a gente estudar um pouco da história, né, para saber sobre isso. Eu fico muito feliz de ter um entendimento sobre isso e peço que o Espírito Santo venha nos trazer revelações maiores sobre isso, em nome de Jesus, amém? Bom, a gente viu aqui essa primeira parte, a visão de Daniel, o carneiro e o bode. A gente viu sobre o carneiro, né, o reino dos Medos e Persas, o bode sobre Alexandre o Grande, sobre a Grécia, destruindo tudo, né, acabando com tudo. E depois esse bode morreu novinho, problemas de alcoolismo e malária. E daí surgiram 4 generais, 4 reinos que foram se dividindo, e um deles cresceu muito, tomou a cidade santa, tomou Jerusalém, não deixava os judeus fazerem o que eles precisavam fazer, e foi terrível. Essa foi a primeira visão de Daniel, e Daniel ficou muito exausto com isso. Mas ainda tem aqui a interpretação da visão, então a gente vai ver, não é grande, porque está aqui, ó, até o versículo 9, até o capítulo 9. Então vamos ler aqui, versículo 15. Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia um homem. E eu ouvi a voz de um homem que vinha do Ulai. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Ó, que eu falei, o anjo, né? Então foi Gabriel aqui. A gente vê bem claramente. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. E ele me disse, filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Tá vendo que eu falei sobre a questão apocalíptica, né? Apesar de que era naquela época que Daniel estava vivendo, que ele vivia no Medos e Persas e depois vinha a Grécia, mas também muito sobre o Apocalipse, sobre o Anticristo, né? Sobre o que a gente ainda vai viver. Não, a gente não vai viver. Em nome de Jesus, está misericórdia, está repreendido. Mas o que ainda vai acontecer. Versículo 18. Enquanto ele falava comigo, eu com o rosto em terra perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs em pé. É como se ele tivesse desmaiado, né? Você viu? Um anjo desmaiou. Daniel desmaiou aqui. E aí o anjo, pera aí, volte aqui que eu preciso te explicar. Você sabe que toda vez que eu tô assim na unção, alguém vai orar por mim, eu caio, e a pessoa me levanta e não, ouça aqui, eu tenho algo para te falar. Isso já aconteceu algumas vezes, né? Você perde os sentidos e meio que desmaia, né? Meio que já foi. Versículo 19. E disse, vou contar-lhe o que acontecerá depois do tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. Perdão. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Está falando sobre Alexandre o Grande. Versículo 22. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reis. Seus reinos surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. Porque Alexandre ele foi muito poderoso. Eu acho que não teve alguém mais sanguinário, mais poderoso, mais rápido, mais genocida do que ele. Não sei. Mas os 4 generais que assumiram depois também não eram flor que se cheirava, viu? No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcia. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder.
provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Não pelo seu próprio poder, porque o anticristo ele não está ali sozinho, né? Ele é dominado por Satanás. E Satanás ele tem muito poder. E normalmente quem dá esse poder sou eu e você. A gente precisa tirar esse poder das mãos de Satanás, amém? Cadê? Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo, com o intuito de prosperar. Ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Aqui é o anticristo, né? Ele vai dominar durante muito tempo, vai ser amigo de todo mundo e blá, mas depois vai se mostrar. E ele vai contra o príncipe dos príncipes, que é Jesus, né? É o anticristo que está falando aqui. E apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Claro, tem que ser algo sobrenatural aqui, né? Versículo 26. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão, estava além da compreensão humana. Então você vê que Daniel ele teve que se afastar, né? Ali do trabalho dele no reinado, né? Da administração dele, porque ele não estava suportando essa visão, a grandiosidade. Ele ficou chocado, aterrorizado. E o anjo explicou a ele, né? Que era uma coisa que ainda vai acontecer. E vai acontecer, eu creio nisso. E não vai ser fácil para quem estiver aqui. Mas lembre-se você, Deus é conosco.